No Instagram, facilmente percebemos vidas aparentemente perfeitas. Vidas essas que não existem de verdade. Algumas pessoas até compartilham e dizem que aquilo dali é apenas um recorte de alguns momentos daquilo que a pessoa vive. Dizem que a vida delas não está resumida ali. Mas a maior parte das pessoas não está preocupada de mostrar isso para as outras pessoas. De que aquilo dali são apenas recortes dos melhores momentos da vida daquela pessoa, muitas vezes. E mesmo se essas pessoas estivessem preocupadas, será que isso realmente faria diferença? Será que o fato das pessoas saberem que aquilo dali é apenas um recorte da realidade faz alguma diferença real? Saber disso muda alguma coisa? Ou será que as pessoas continuariam vendo muitas vezes aquelas vidas e se comparando? Poucas são as pessoas que gostam de expor suas dores e vulnerabilidades nas redes sociais. E também por que deveriam expor? É só pensarmos na nossa própria vida. Será que gostaríamos de compartilhar tudo com todo mundo? Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Antes de aprofundarmos no tema desse vídeo, deixa eu compartilhar com você uma percepção que eu tive recentemente. Eu percebi que o Instagram, mais do que outras redes sociais que eu já usei, não te dá escolhas. Recentemente eu continuei a minha faxina no Instagram e deixei apenas 5 perfis com stories, posts e reels ativos. E apesar de ter solicitado que não me enviassem por 30 dias sugestões de novos perfis e ainda estar dentro desse período, o Instagram me sugestionou novos perfis, mesmo eu tendo ativado essa opção e estando no tempo válido. Essa barreira, ela foi facilmente quebrada a partir do momento que os conteúdos dessas 5 contas haviam terminado de aparecer para mim. Levando em consideração que nem todas apareceram conteúdos para mim, dessas 5 contas, na página onde eu estava. Então, a partir disso, surgiram conteúdos sugeridos para mim, sugestões de conteúdos, sendo repetitiva, mesmo que ainda estivesse dentro do prazo de 30 dias. Além disso, tem uma coisa extremamente questionável no Instagram. É o fato de você não ter muitas escolhas, no sentido de que quando você entra no Instagram já aparece um vídeo para você. Um vídeo, um post. E talvez, quando é um post, talvez você tenha um pouco mais de controle sobre aquilo, dependendo do gancho ou quanto aquele conteúdo chamou a sua atenção. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu acho que o Reels, o vídeo propriamente dito, já torna a experiência um pouco mais desafiadora, para você realmente ir fazer o que você estava indo fazer. E não ficar perdido ou perdida assistindo vários vídeos, que no final das contas, quando você assiste dessa forma, não te ajudam em nada. Quando aparece um vídeo pra gente no Instagram, normalmente é algo que a gente já gosta, ou seja, o algoritmo já sabe que a gente gosta daquilo e vai enviar exatamente isso. Então isso exige estar mais consciente. Isso não quer dizer que eu vou abandonar o Instagram, até porque hoje ele faz parte do meu trabalho. Mas é uma percepção que me mostra o quanto é necessário continuar aprimorando nas estratégias para não ser refém do Instagram, e sim utilizá-lo de forma mais consciente possível. Um dos pontos que eu quero abordar aqui sobre o Instagram é que enquanto você assiste a vida perfeita das pessoas, a sua vida está passando. E esse tempo nunca vai voltar. Ou seja, às vezes você pode ficar lá horas e horas, como já aconteceu comigo, quando eu não tinha essas estratégias, e no final das contas, não ter absorvido nada de positivo, sequer lembrar do que você viu. Então, eu trago essa reflexão pra gente, para que a gente use, se quiser usar, mas de uma forma mais consciente, que a gente vá se percebendo, que a gente vá chamando a nossa atenção, que a gente utilize artifícios como, por exemplo, de limitar o tempo de uso do Instagram, para que a gente use de uma forma consciente e não para que sejamos reféns e escravos de uma rede social. Porque todo o tempo que a gente utiliza na rede social é o tempo da nossa vida também que está indo embora e nunca mais vai voltar. E às vezes a gente poderia estar utilizando esse tempo com as pessoas que a gente ama. Também quero abordar sobre a comparação, que é muito comum. E no Instagram isso também acontece. Você já percebeu quando alguém se compara, ela só se compara com aquilo que ela considera mais belo, mais bonito,
melhor do que aquilo que ela tem ou do que aquilo que ela é, ela se compara com aquilo que tem de bom na vida das outras pessoas. Mas e os desafios? E os traumas? E as travas? E os bloqueios que a pessoa enfrenta? Tudo isso é totalmente ignorado. Porque se está assistindo recortes, e ao se olhar esses recortes enxerga isso como a realidade. Mas e tudo que essa pessoa já passou na vida dela? Tudo isso é ignorado. Em um ou outro momento pode existir um despertar de que aquilo dali que vemos é uma coleção de bons momentos que a pessoa teve na vida dela, mas não a vida dela inteira. Isso não resume a vida da pessoa inteira. Isso faz um resumo apenas dos aspectos positivos, das coisas boas, do sucesso. Então, se você usa o Instagram, da próxima vez que for usar, vai com essa mentalidade. Lembra disso. Se esforça para que isso permaneça na sua consciência. Um outro ponto que eu gostaria de abordar é que todos nós temos questões emocionais que ainda precisam ser trabalhadas em algum nível. Logo, se não somos perfeitos, temos algumas ou diversas pendências a serem trabalhadas. Aí podemos olhar para a vida perfeita do outro e pensar: nossa, a pessoa já fez tudo isso e eu aqui. Só que percebe que não é sobre o outro, é sobre o gatilho que aquilo ativou em você. Ou seja, a questão não é o outro em si, a questão é como você se sentiu diante daquilo. É como você acabou comparando a sua jornada como se você tivesse que estar ali também. E isso é um perigo, porque em muitos casos, em vez do outro ser uma fonte de inspiração, ele pode acabar se tornando, mesmo sem intenção, um gatilho para dores internas, para a paralisia. E de um certo modo, isso é até positivo, quando a pessoa está consciente disso, quando a pessoa está buscando por autoconhecimento. Mas quantas pessoas não estão buscando por nada disso, não têm a menor noção de que precisam se conhecer? E vão sofrer por causa disso. Quando você olha para o outro, você tem muitas questões ainda, ou algumas questões para trabalhar em você. Você pode ficar olhando demais para a vida do outro e esquecer de olhar para a sua própria vida. Só que é olhando para a sua própria vida que você consegue se transformar, que você consegue alcançar aquilo que você almeja. E não olhando para a vida do outro. Olhar para a vida do outro e se comparar e achar que a vida do outro ou que o outro é melhor não vai te ajudar. Só vai te afundar. O quarto ponto que eu queria abordar é o seguinte: você já parou para se questionar como você se sente após utilizar o Instagram? Principalmente se você não usa para trabalhar? Para um pouco para perceber. Talvez você descubra algo sobre você. Talvez você ache que o Instagram não está te afetando, mas talvez ele esteja te afetando e você nem perceba. Talvez você se perceba que saia do Instagram um pouco mais triste, um pouco mais insatisfeito com a sua própria vida, ou talvez você perceba outras coisas. Mas se permite se observar e perceber o que acontece com você, o que isso pode te causar. Uma vez eu vi uma palestra de um psicólogo que dizia que comédias românticas são recortes dos melhores momentos de um casal. E eu não posso afirmar que é exatamente assim. Mas o fato é, assim como esses filmes trazem uma visão idealizada dos relacionamentos, o Instagram também pode mostrar uma versão idealizada da vida, que não é a realidade. Compartilhe a sua opinião ou a sua experiência aqui comigo nos comentários. Como é a sua relação ou como já foi a sua relação com o Instagram? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!